Eu fiquei muito curioso, uma coisa que você voa, você é aviador Sim, e tal, sim. né? E como você vê lá de cima, a Terra é plana. Com certeza. Olha o quão forte está o debate da Terra plana. Porque a Terra plana nada mais é que uma forma de criacionismo. Com certeza. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Reshed Veshalom, Baruch Hashem, Adonai Yod Re Vav Re, Elohenu Echad. E vamos para mais uma expedição científica financiada pela SCCTB, a Sociedade Científica Criacionista da Terra Plana no Brasil. O motivo principal dessa expedição é analisar a linha do horizonte em dois pontos, à beira da praia e a bordo de um avião. Dessa vez, a SCCTB me trouxe para o estado de Alagoas, no Nordeste, e a praia que usaremos para fazer essa análise da linha do horizonte é a praia de Maragogi. Fala pessoal, eu estou aqui em Maragogi, no estado de Alagoas. Como cientista, professor e pesquisador, eu preciso te dizer que ciência de verdade se faz com experimento científico. O método científico é composto por várias etapas. A primeira etapa do método científico é a observação. Aqui onde eu estou, nós estamos a 2 metros de altitude em relação ao nível do mar. Primeiro eu vou fazer a observação e a análise da linha do horizonte daqui, desta altitude, à beira da praia. Depois eu vou passar um vídeo que eu fiz no dia que eu vim para cá, dentro do avião. Daí nós vamos observar e analisar a linha do horizonte da altitude que eu estava dentro do avião. Para essa observação e análise da linha do horizonte, eu vou utilizar 3 dados matemáticos: a altitude em relação ao nível do mar, a distância do observador até a linha do horizonte e a distância da abertura do campo de visão que os nossos olhos conseguem captar. Dentro do contexto desses 3 dados matemáticos, segue a explicação, a análise e os cálculos. Utilizando a própria fórmula matemática que calcula a suposta curvatura da Terra Globo, a 2 metros de altitude em relação ao nível do mar, a distância entre o observador e a linha do horizonte é de quase 5,5 km. A fórmula que calcula a distância entre o observador e a linha do horizonte seria P igual a raiz quadrada de 2 vezes R vezes H, onde a letra R na fórmula seria o raio da Terra, já que nós estamos usando justamente as fórmulas que calculam a suposta curvatura da Terra Globo. E a letra H na fórmula é justamente a altitude em relação ao nível do mar à beira da praia. Considerando o índice de refração da luz na atmosfera, a distância entre o observador e a linha do horizonte, conforme esta fórmula matemática, seria de quase 5,5 km. Com base na altitude que nós estamos aqui agora, de 2 metros de altitude em relação ao nível do mar, juntamente com a distância de 5,5 km entre o observador e a linha do horizonte que nós acabamos de calcular, a abertura do campo de visão que os nossos olhos conseguem captar a essa altitude seria de quase 19 quilômetros. A fórmula matemática que calcula a abertura do campo de visão
que o nosso olho consegue captar seria A igual a 2 vezes D, que é justamente a distância entre o observador e a linha do horizonte que nós acabamos de calcular, vezes a tangente do ângulo θ dividido por 2. Os nossos olhos conseguem captar uma abertura de 120 graus. Esse seria o valor do ângulo θ para colocar na fórmula. Considerando o índice de refração da luz na atmosfera, a distância da abertura do campo de visão que os nossos olhos conseguem captar a essa altitude de 2 metros acima do nível do mar, conforme esta fórmula matemática, seria de quase 19 quilômetros. Perceba que a linha do horizonte a essa altitude de 2 metros em relação ao nível do mar se mantém sempre na altura dos olhos do observador. Perceba também que a linha do horizonte a essa altitude de 2 metros em relação ao nível do mar, a linha do horizonte ao longo da abertura do campo de visão que os nossos olhos conseguem captar, se mantém reta e retilínea, não apresentando curvatura alguma na Terra. 2 perguntas surgem aqui. Será que numa altitude bem elevada, dentro de um avião, a linha do horizonte se mantém na altura dos nossos olhos, assim como aqui na beira da praia? Uma segunda pergunta seria: será que a linha do horizonte, numa altitude bem elevada, dentro de um avião, se mantém reta e retilínea na abertura do campo de visão que os nossos olhos conseguem captar, assim como aqui na beira da praia? Agora vamos observar e analisar a linha do horizonte dentro do avião. Esse vídeo dentro do avião eu fiz quando eu estava vindo para Maragogi, aqui no estado de Alagoas. Peguei um bom lugar no avião, no assento da janela, e dei sorte de pegar um tempo bom que desse para eu fazer um vídeo de forma nítida para analisarmos a linha do horizonte a bordo do avião. Vamos supor que este avião esteja voando a 15 mil pés de altitude, o que daria um pouco mais de 4,5 km de altitude em relação ao nível do mar. Utilizando mais uma vez a própria fórmula matemática que calcula a suposta curvatura da Terra globo, porém agora a essa altitude de 15 mil pés, a distância entre o observador, que sou eu, dentro do avião, até a linha do horizonte é de aproximadamente 260 quilômetros de distância, considerando a refração da luz na atmosfera. A essa altitude de 15 mil pés, a distância da largura do campo de visão que os nossos olhos conseguem captar, considerando a refração da luz na atmosfera, é de aproximadamente 900 quilômetros. Considerando que do meio da imagem para as extremidades, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, a curvatura esperada, se caso a Terra fosse um globo, nesse campo de visão de 900 quilômetros, a curvatura esperada, se caso a Terra fosse um globo, teria que ser de quase 16 quilômetros de curvatura, que deveria existir nas extremidades do campo de visão em relação ao centro da imagem. É nítido aos nossos olhos que mesmo na altitude de 15 mil pés dentro do avião, nós não conseguimos ver curvatura alguma na superfície da Terra. O campo de visão que nossos olhos conseguem alcançar a esta altitude dentro do avião é imenso. São 900 quilômetros de linha do horizonte que nós temos à nossa frente. Obrigatoriamente teria que ser totalmente perceptível aos nossos olhos a curvatura da Terra a essa altitude. Portanto, o que nós observamos é que a linha do horizonte continua a se manter na altura dos nossos olhos,
E mesmo com o campo de visão gigantesco de 900 quilômetros, a 15 mil pés de altitude em relação ao nível do mar, a linha do horizonte permanece totalmente reta e retilínea, assim como observamos a beira da praia a 2 metros de altitude em relação ao nível do mar. Se caso a Terra fosse um globo, ao subirmos em altitude na atmosfera, a linha do horizonte deveria abaixar em relação aos nossos olhos. E a curvatura da Terra, quanto mais alto subirmos na atmosfera, deveria se tornar aparente aos nossos olhos por causa do aumento gigantesco do campo de visão. Mas, ao fazermos as observações e os cálculos matemáticos, não é isso que acontece. Veja essa imagem de um drone a 500 metros de altura. O drone dá um giro de 360 graus sobre o mesmo ponto e não conseguimos ver curvatura nenhuma na superfície da Terra. Diante da observação e análise da linha do horizonte, tanto aqui a essa altitude, à beira da praia, e tanto na altitude dentro do avião, do vídeo que eu mostrei para vocês, a evidência da linha do horizonte indica que a Terra não é um globo. A análise da observação e dos cálculos da linha do horizonte indica que a Terra é plana, estendida. Finish him. Scorpion wins. Fatality.